Muito bem, estamos chegando com o nosso podcast edição 10. Olha que edição de número interessante, 10ª edição do podcast Conversa Séria, com a participação de João Rafael de Aguiar. E eu já queria receber aqui o bom dia do empresário João Rafael e também da nossa companheira de bancada, Daniele Souza. Empresário, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os que participam também desta gravação. Dizer que é com imensa satisfação que aqui estamos para conversar assuntos que interessem, sobretudo, a nossa região. Daniele Souza, bom dia. Bom dia, mais uma vez satisfação. Hoje já a edição de número 10, estamos crescendo, seu João, e aí sempre cada edição uma temática diferente, e hoje vamos falar sobre coisas diferentes e, por que não, que abrangem o nosso país, né? Pois é, Dani, eu vou abrir, Dani, essa fala, né, com seu consentimento, eu vou roubar aqui essa abertura para falar 214 cidades do Brasil, João Rafael, Daniele, internautas ouvintes das rádios Cultura e Rural e Nordeste 1, 214 cidades do país não têm candidatura, ou seja, uma dupla candidatura, 3 candidatos, não, apenas um candidato, seu João. O que é que o senhor poderia acrescentar? É falta de quê? Né, isso é uma prova de que o eleitorado de alguns setores, de alguns municípios, não estão muito acreditando nos políticos, sobretudo da sua região, da sua cidade. É lamentável isso, porque a eleição é feita para ser disputada. Quanto mais a eleição é disputada, mais a população tem a ganhar com isso. Porque existe um comprometimento entre a disputa dos 2 ou mais candidatos. Se só tem um candidato, primeiro ele corre um sério risco de perder a eleição, porque se ele não atingir o coeficiente necessário para se consagrar e receber o diploma de eleito, ele fica decepcionado pro resto da vida, porque os amigos vão dizer, mas tu perdeu para tu mesmo, tu sozinho perdeu a eleição, que credibilidade essa pessoa vai ter? Então é um risco muito grande que o candidato assume em sair candidato único, numa disputa principalmente municipal. É aparentemente um pouco inédito, né? Mas já existiu inclusive no estado do Maranhão 2 prefeituras que foram disputadas por um único candidato, quer dizer, uma em cada cidade. Foi um candidato em cada cidade e ambos perderam a eleição porque não atingiram o coeficiente necessário para ser diplomado. E isso pode correr esse risco com 214 cidades que só tem um candidato para representar a sua população. E para completar aqui, 1.400.000 pessoas nessas cidades. Precisa trabalhar muito para regimentar o eleitorado e comparecer às urnas no dia da eleição, porque a abstenção pode prejudicar muito esse candidato. E aí, seu João, pegando esse gancho, na sua opinião, a que se deve esse tipo de realidade? Seria o medo de outras pessoas entrarem com projetos para tentar atuar dentro de um município? Seria o desinteresse político de algumas pessoas? Você que representa a imprensa, você sabe muito bem que hoje existe uma fiscalização muito severa com relação a atos administrativos de prefeitos. O Ministério Público está vigilante, a própria sociedade é vigilante e, naturalmente, acontece em muitos municípios, quando o prefeito termina o mandato, vai assumir e responder processo por ato administrativo. Então, pensando nisso, talvez afaste algumas determinadas pessoas de não querer disputar o cargo, com medo não é de perder, é com medo de ganhar a eleição. Muito bem, estamos direto com o nosso podcast Conversa Séria. Meu querido amigo Tiago, tem um botãozinho ali do lado que você dá um toque ali no nosso estúdio. Aliás, moderno estúdio, nós tivemos aqui recentemente, né, uma reunião da Associação Empresarial Comercial de Guarabira. Agora, seu João Rafael, voltando ainda, o senhor acha que a lei eleitoral, ela é branda, ela é muito rígida, ela ajuda, ela favorece o sistema eleitoral? O que é que o senhor poderia falar da lei eleitoral desse país? A lei eleitoral, Fernando, ela é fiscalizadora.
Imagine se nós não tivéssemos uma lei eleitoral e fosse discutido na justiça comum. Seria muito demorado. É tanto que a justiça eleitoral, ela praticamente não dorme. Os prazos é contado do sábado, do feriado, é tudo muito rápido. Então, os candidatos e os cabos eleitorais, enfim, todas as pessoas têm que ter muita agilidade com relação ao agir, para agir dentro da legalidade, dentro da legislação eleitoral, porque a legislação eleitoral ela é severa e tem que ser cumprida. Dani. Hoje temos vários ganchos aqui que já vão dando abertura para outros questionamentos. Esses dias temos visto uma petição virtual, algo mais abrangente, numa visão macro e não micro das coisas aqui a nível de Brasil, uma petição virtual pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que já atingiu 1 milhão de assinaturas. E, na sua ótica, com relação a esse pedido, como o senhor observa essa realidade do nosso país? Na verdade, esse pedido de impeachment já conta com 135 assinaturas de deputados. Já tem, alguns senadores não querem assinar porque quem assina não pode participar das acusações, se houver o pedido de impeachment for aprovado. Mas o que eu acho, no meu modo de pensar, muito leigo, mas o que eu acho é que isso está partindo para um acordo. Que pouco se vê acordo entre o poder judiciário e o poder legislativo. Mas está partindo para um acordo, porque estourou tudo isso contra a equipe do ministro Alexandre de Moraes, mas em compensação os deputados estão muito preocupados porque o próprio STF está querendo proibir as medidas PIX, aquelas medidas que são transferidas via PIX, que o deputado manda para quem quer, vai para o município que ele quer para fazer o que o prefeito ou a instituição que recebe fazer, sem ser o necessário de prestar conta. E o Supremo Tribunal está tentando proibir esse tipo de emendas. Eram as antigas emendas secretas, e hoje é PIX, né? Então, o que é que acontece? O Congresso Nacional, por outro lado, está tentando votar uma lei para proibir que o ministro tome decisões monocratas, aquela decisão que o ministro coloca na perna e assina, e passa a valer. Isso aí, o próprio Congresso Nacional está querendo coibir esse tipo de atitude. Então, o que é que isso mostra para a sociedade? Que pode lá na frente haver um entendimento. Você não mexe nesse lado, eu também não mexo nesse outro. É como se os dois estivessem armados para tentar uma conciliação. No meu modo de pensar, muito leigo, mas eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. Porque a coisa no Brasil, infelizmente, é muito desse tipo. De sempre ter um acordo, sempre ter um jeitinho. Por isso que a maioria do povo brasileiro diz, é um jeitinho brasileiro, não é isso? Então nós temos que ficar atentos, porque isso não adianta se entusiasmar. Mesmo com mais de 1 milhão de assinaturas pedindo, mas isso nada mais é do que fortalecer um acordo entre as duas partes. Ô Dani, eu queria voltar lá ao passado. Teve uma época aqui, seu João, e eu confesso ao senhor que eu não recordo da data, mas inclusive o nosso técnico Ribeiro Júnior conversava ainda nos últimos dias. Teve uma época que o senhor doou terra para a construção acho que o Caique aqui em Guarabira, né? O que é que lhe tocou fazer uma doação de uma área importante que o senhor poderia, dentro dos seus empreendimentos, né, elastecer mais, abrir mais espaço para a construção de fábrica, e o senhor foi tocado e doou uma área. Por que o senhor doou uma área grande em Guarabira? Olha, Fernando, isso é uma história um pouco longa, tem que ir buscar isso lá dos anos 90. Veja bem, quando saiu a candidatura do então presidente Collor, ele era governador do estado de Alagoas. E o presidente Sarney, junto com a sua equipe de juristas, conseguiram cancelar o Partido da Juventude, que era o PJ, que tinha sido instituído pelo grupo de Fernando Collor, que era o governador de Alagoas. Imediatamente, ele, para ser candidato, teve que fundar um novo partido. Para fundar um novo partido, precisava que 9 estados tivesse aquele partido constituído em cada estado. E nós fomos convidados, uma equipe aqui da Paraíba, para formar o PRN aqui no estado da Paraíba.
E nessa oportunidade a gente conversava com o governador de Alagoas. Depois ele deixou o governo e foi fazer a campanha, já com o PRN instituído, Partido da Renovação Nacional. No dia da convenção, na véspera da convenção, nós que éramos delegados do partido, fomos convidados para participar da convenção. Então chegamos num sábado a Brasília e ficamos hospedados no hotel, e à noite houve uma palestra com o então candidato a Fernando Collor, a presidente, e outros representantes do partido, para conscientizar os convencionais, digamos, para participar no dia seguinte da convenção. E nessa oportunidade eu tive como conversar com o pré-candidato Fernando Collor, e disse da minha cidade que precisava e tal, e como ele tinha antes feito lançado um projeto de construir uma instituição escolar chamada SIAC, na época era SIAC, depois mudou para CAIC, quando ele saiu, o Itamar Franco mudou para CAIC. Então houve esse comprometimento de aqui na cidade de Guarabira, ele colocar à disposição da prefeitura a construção dessa instituição escolar. Quando Jader Pimentel assumiu a prefeitura em 93, saiu a determinação para a construção dessa escola aqui na cidade de Guarabira. O deputado federal que foi incumbido dessa verba, da distribuição dessa verba, foi o deputado Francisco Evangelista, na época. Então o que é que aconteceu? A prefeitura não dispunha de uma área para que abrigasse aquela construção, porque era determinado no mínimo de 5 hectares. E aí, para não deixar essa verba ser relocada em outro município, eu achei por bem, conversei com a minha família, achei por bem fazer uma doação de uma parte de uma terra que eu tinha ali no final do bairro do Nordeste, e separamos 5 hectares e escrituramos para a Prefeitura de Guarabira a título de doação para exclusivamente construir essa escola. E foi construído, funcionou um bom tempo. Depois esse projeto veio à decadência com outros governos que sucederam, que não foi para frente, e ela ficou praticamente em fase de destruição. Graças a Deus que agora o prefeito Marco Diogo reabilitou aquela reforma e instalou ali a saúde, né? Complexo de saúde, que foi muito bem aproveitado, acho que muito bem dividido, que vai servir muito à população de Guarabira. Isso foi muito importante. Eu acho que por isso eu fico feliz, porque não ficou abandonado como estava. Foi dado a sua atividade, embora não na área de educação, mas na área de saúde, mas de qualquer forma vai servir a população de Guarabira. Teve um segmento, né, senhor? Teve um segmento, exatamente. Exatamente, Dani. Eu citei esse caso porque eu não conhecia esse fato, né? O empresário João Rafael, que tem diversas empresas no seu grupo e que estende a mão para a sociedade, Daniel. Política no sentido geral, não apenas a partidária, né? Nossa casa é um sistema político, todos os outros setores são políticas que são implantadas. Seu João, esses dias temos visto algumas realizado aqui as emissoras, datas, organização de agendas com entrevistas com candidatos, trazendo isso para um nível além do Brasil, eleições municipais, e vemos projetos de governo. Na sua ótica, sapiência de vida profissional, qual a mola mestra para uma boa gestão municipal que falta no nosso país? Qual é o pontapé inicial que dá jeito para o resto? No meu modo de pensar, conhecimento. Saber fazer, saber executar. O candidato que se elege a uma função e não sabe, não tem sapiência, e não sabe como executar, vai ficar na mão dos outros. E na mão dos outros, por melhor que seja a sua equipe, mas você tem que entender. Senão você pode ser passado para trás e responder futuramente criminalmente. Isso tem acontecido muito no nosso país. Então o conselho que eu dou é que o candidato ele tem que se preparar para administrar uma cidade, seja que tamanho for a cidade, ele tem que estar preparado. Saber escolher a equipe é fundamental, mas ele tem que entender. Ele tem que entender de educação, ele tem que entender de saúde, ele tem que entender de infraestrutura, ele tem que entender de desenvolvimento, tem que entender de todos esses sentidos, para quando a equipe apresentar um projeto, executar um projeto, ele saber mais ou menos como resolver aquela situação. Então, essas entrevistas eu considero muito mais importante
do que um próprio debate. No debate, há mais uma acirração entre as duas pessoas querendo mostrar força. E na entrevista, não. O candidato fica à vontade para falar das suas propostas de governo, para falar do seu plano de governo, e a sociedade vai entender melhor do que no próprio debate. Muito bem, estamos com o nosso 10º episódio, 10ª edição do nosso podcast Conversa Séria com João Rafael de Aguiar, Daniele Souza, Fernando Carvalho e Tiago Ponsá, aqui pelas rádios Cultura e Rural de Guarabira, além do nosso site, do nosso portal, com imagens e informações do Nordeste 1. E Fernando Carvalho, Tiago Ponsá, seu João, hoje nosso podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael, com João Rafael Pessoa, profissional, chefe de família. E, seu João, hoje, edição de número 10. Que análise o senhor faz desse projeto aqui novo, né? Uma conversa séria com o empresário João Rafael, de certa forma aparecendo mais para as pessoas que não o conheciam tão de perto. Olha, Dani, é uma experiência nova, não deixa de ser. Por mais que a gente tenha participado já de programa de entrevista nas próprias emissoras, mas isso aqui é uma outro tipo de novidade para mim. Mas é uma experiência nova, temos aprendido muito com os internautas e também com vocês, que têm muita experiência na área do jornalismo. Então eu fiquei muito agraciado com isso, porque eu me sinto que eu estou aprendendo mais, é como se eu estivesse numa escola. É tanto que essa semana eu cheguei em uma das nossas empresas, onde tem muitas pessoas trabalhando, e a maioria que conversou comigo disse, olha, eu fiquei muito feliz em participar, em ouvir o podcast da última segunda-feira, porque foi um sucesso absoluto, o senhor falando de motivação, e aquilo me tocou. Eu achei que nós estamos no caminho certo, Fernando, porque se nós estamos chamando a atenção de diversas camadas, de professores, de profissionais liberais, de funcionários de uma forma geral, é porque a nossa conversa séria está tocando aquela necessidade que as pessoas precisam ouvir. E eu acho que a motivação ela é muito importante. Nós vamos voltar a esse tema futuramente, porque eu acho que motivar não tem coisa melhor do que para o ser humano, é a motivação, em primeiro lugar, em todos os aspectos. Eu queria voltar a um tema que a classe política, a classe empresarial desse país, da nossa região, fala muito da união, de força. Senhor, como é que o senhor acompanha, por exemplo, a questão do crescimento do empresário no país, com tanta dificuldade de pagar impostos, de criar? Hoje eu estava lendo uma matéria no jornal 850, que falava de uma pessoa que foi boia fria e hoje detém uma grande franquia de bolos pelo país. Falta o que para melhorar para a classe empresarial, que é a geradora de renda, de emprego? O que é que falta dos governos, das três esferas? Boa pergunta, Fernando. Olha, o Brasil passa por uma dificuldade muito grande, porque existe um fator que tem atrapalhado muito o crescimento de postos de trabalho na nossa nação. Para você ter uma ideia, nós temos no globo terrestre, nós temos 197 países. Desses 197 países somados, dá 7 bilhões e 400 milhões de habitantes, aproximadamente. O Brasil só tem 220, 215 mil habitantes. Mas você sabe onde se concentra o maior número de questão trabalhista? É no Brasil. O Brasil é campeão em questões trabalhistas. É preciso que as autoridades comecem a pensar que tem que conscientizar tanto o empresário, o empregador, quanto o funcionário de que a melhor legislação trabalhista é a carteira assinada. A pessoa que tem o privilégio de arrumar um emprego e assinar a sua carteira é um passo para o futuro, porque um dia ele vai precisar dessa decisão para a sua aposentadoria. Então, o Brasil leva muito, os sindicatos, por exemplo, incentiva muito aos funcionários a buscar seus direitos de imediato. Eu acho que não. A melhor parte entre patrão e funcionário ainda é o acordo. Porque o acordo não interrompe a carreira profissional de um funcionário. Porque, veja bem, numa cidade pequena,
A exemplo de Guarabira, que não é tão pequena, mas é uma cidade que todo mundo se conhece. Funcionário trabalha numa empresa, não está satisfeito, é demitido, aí não fica feliz com as contas, em vez de entrar num acordo, busca um direito que é legal na justiça. Só que essa notícia se espalha. Por mais que mantenha-se um sigilo dessa questão, mas os outros empregadores tomam conhecimento. Então, quando vai empregar Fernando Carvalho, chegou aqui naquele rapaz, botou fulano na junta e teve que pagar uma importância relativamente alta, foi um constrangimento, há uma dificuldade para ingressar de novo no mercado de trabalho. Então, o conselho que eu dou é que as pessoas devem entrar primeiro no entendimento pessoal para se tentar um bom acordo. A melhor coisa do mundo é um bom acordo. É claro que o funcionário não deve abrir mão do seu direito de maneira nenhuma, mas também não pode ser intransigente. Então, na medida que a pessoa intransige com um determinado setor, tendência é haver um distanciamento e naturalmente ambos saem prejudicados. E não é bom que as pessoas saiam prejudicadas. Bom mesmo é que as pessoas tenham a consciência de que fez um excelente negócio, porque não tem coisa melhor para o futuro do que uma carteira assinada. Essa consciência tem que ter no empregador e também no empregado. Existe um fator que atrapalha muito hoje, que é o próprio governo federal. Não vai uma crítica, mas vai um alerta. O governo federal dá uma Bolsa Família, por exemplo, de R$600 a uma família que é de baixa renda. Mas, ao mesmo tempo, questiona se conseguir um emprego de carteira assinada, corta aquela bolsa. Ou seja, corta aquele benefício. É um erro. Ou será que a pessoa vai ser eternamente obrigada a viver com R$600 com uma doação? Não, acho que deveria ter um limite. Aquela família tem que ter uma renda para ter o direito à bolsa, tem que ter uma renda inferior a 3 salários mínimos. Aí sim, o marido podia ter um emprego, a mulher devia ter outro emprego e um filho também ser empregado e não perder o direito da Bolsa Família. Mas cortam por migalha e deixa as pessoas sem querer entrar no mercado de trabalho. Hoje a dificuldade que você tem de contratar pessoas para o mercado de trabalho é muito grande porque falta consciência, sobretudo dos governantes. O prefeito que quiser fazer um bom trabalho no município tem que primeiro correr atrás de abertura de postos de trabalho. Se ele conseguir a conscientização do treinamento das pessoas e conscientizar as pessoas que é importante trabalhar de carteira assinada e mostrar o porquê. A carteira assinada não é só receber o dividendo no final do mês. A carteira assinada é um passo para o futuro. Amanhã ou depois você está inválido, que Deus o livre, ou você está no prazo de aposentadoria. No nosso grupo, eu acredito que nós já chegamos ao final de aposentadoria com mais de 750 pessoas que trabalhou conosco e ficaram aposentados. Olha, se não tivesse carteira assinada, como é que ia ficar aposentado? Então esse é o maior patrimônio que deve ser entendido. Mas infelizmente o governo federal está forçando as pessoas a não deixar que assine a sua carteira, para não perder o pequeno Bolsa Família. Eu vou descontrair aqui, que o papo aqui é sério, a conversa é séria, a fala é séria, né? Mas descontrair um pouquinho é bom. O senhor acredita em disco voador? Olha, o pessoal fala muito, mas... Gostou, viu, senhor? O pessoal fala muito de disco voador. Quem sou eu para discordar? Eu só nunca vi, e aquilo que eu não tenho certeza, eu não posso afirmar sim ou não. Mas o pessoal fala muito, inclusive tenho visto algumas reportagens de alguns pilotos de avião que dizem que já se depararam com luzes que o acompanharam. Eu confesso a você que eu já viajei bastante em avião, continuo viajando, nunca me passou por isso de ver por uma janela qualquer um tipo de coisas estranhas, mas quem está no ar, como um piloto, ele está muito mais tempo de hora de voo do que qualquer um passageiro, né? Eu posso acrescentar que no seu grupo empresarial tem uma pessoa, aliás, uma pessoa muito idônea, muito gabaritada, preparada e de confiança, que já foi, inclusive, abduzida, e o senhor já dá esse emprego a essa pessoa há muitos anos. E já aconteceu. Isso é um fato para outro podcast. Voltar para ti, Dani, que o negócio está ficando sério aqui. Eu gostaria, fiquei curiosa agora para o próximo. Não, deixa para a próxima semana. Que foi abduzida. Será que é ela? Não, porque eu não estou aqui há muitos anos. Não tá. É que o empresário já tem funcionários que já trabalham aqui há 30, 36, 40 anos, então o cara que está há 30 anos numa empresa... sabe bem, das coisas. E aí ainda
E ainda ser abduzido, viu, Dani? Mas você gostou da resposta dele? Gostei. Eu acredito, porque as pessoas falam muito, piloto de avião e tal. Eu nunca vi. Foi a minha resposta também. Poderia ser a minha e a sua, né, Dani? Dizem que há mais coisa entre o céu e a terra do que isso é a nossa vã filosofia, né, seu João? Não tenha dúvida. E já que estamos nessa energia mais descontraída, para finalizar aqui, seu João, desde que o Brasil foi descoberto, é como se fosse começar uma receita de bolo. Quando foi que essa receita começou a desandar? Será que a gente tem que cobrir o Brasil de volta e devolver para os índios? Olha, merece uma certa explicação. O Brasil passou por um regime militar, administrado por militares. Foi um pouco duro, muita gente se esquivou de aceitar, outros sofreram bastante, a liberdade foi privada em algumas pessoas, mas houve uma coisa que andou muito, que era a união entre as pessoas. Depois de tudo isso passado, todo mundo se juntou para derrubar o regime. Em 1990 foi derrubado o regime. E em 1988 foi feita uma nova Carta Magna, a nova Constituição, de 5 de outubro de 1988. Começou a dar errado novamente com a vitória de Fernando Collor. Ele não conseguiu governar como era prometido. E aí foi substituído com um impeachment, e quem assumiu foi o vice, o Itamar Franco. Foi um governo muito sereno, se cercou de pessoas boas, inclusive de um cidadão chamado Fernando Henrique Cardoso, que foi seu ministro da Economia, que criou o Plano Real. Foi muito importante o Plano Real para o Brasil. Depois se elegeu o presidente da República. Eu considero ter sido um dos melhores presidentes que essa nação já teve, porque ele teve uma visão extraordinária do futuro. Ele conseguiu privatizar a Eletrobras, a Telebrás, aliás, a Telebrás foi privatizada, e hoje nós temos acesso às redes sociais, o telefone celular, exatamente por conta dessa privatização que foi muito importante. Fez um governo de 8 anos, Fernando Henrique, foi muito importante. Ajudar, inclusive o remédio genérico surgiu no Foi criado no governo dele com o ministro Zé Serra. Isso. Ministro Zé Serra. Que hoje, quando você vai à farmácia, você vê a diferença. Então, eu achei que foi um governo muito sereno, muito organizado. Tinha uma primeira-dama que fazia inveja, que era a dona Ruth Cardoso, de saudosa memória. Entendeu? Foi um grande governo. E aí veio o governo de esquerda, que foi o Lula. Ganhou a eleição, pegou um Brasil completamente organizado, mas aí veio o companheirismo, né? Aquela companheirada toda que precisava ficar debaixo do guarda-chuva. E às vezes até aquelas pessoas que não tinham competência para determinados cargos, assumiram mais por proteção. E aí começou as coisas no Brasil dando errado. Mesmo assim, o regime esquerdista já está no Brasil por muitos anos. E até aqui não conseguiram acertar. E acredito que é muito difícil acertar, porque a esquerda, onde governa, geralmente não satisfaz. Aí eu não estou fazendo crítica, mas estou apenas citando porque você me perguntou, Dani. Mas eu acho que o Brasil é um país do futuro. O Brasil tem um agronegócio que sustenta a economia brasileira quase que por inteiro. O Brasil perdeu muito com a sua indústria. A indústria brasileira ficou em decadência de 2010 para cá. É preciso que seja renovado, mas só quem pode renovar esse quadro administrativo brasileiro é o povo. Nós temos a oportunidade de termos eleições e, tendo eleições, o eleitor está com a procuração na mão para dar a quem quer. E exatamente precisa de... Radicalismo não dá certo, nem de direita e nem de esquerda. É tanto que a esquerda de extrema direita, mas eu nunca vi ninguém dizer do outro lado extrema esquerda. Ou é esquerda ou é direita, eu não sei que papel é esse. Mas o que nós acreditamos é que só a população e o eleitorado é quem pode fazer a mudança necessária que o país deseja. Obrigado. Suas considerações finais, isso é bem prático no rádio, né, há muitos anos. Sim. Suas considerações finais e tal. Por favor, Dani. Finalizando essa edição tão importante, a 10ª, né, emblemática. E é uma conversa séria, mas de qualquer forma, em toda conversa há aquela dinamicidade, algo mais leve, e isso é muito bacana, conhecer seu João mais de perto, seus gostos também, suas opiniões sobre diversos assuntos em todos os níveis. Agradecer mais uma vez, Tiago Ponsá, Fernando Carvalho e seu João com a sua ilustríssima participação aqui no nosso podcast. Eu não sei se você notou, Fernando, eu e a Dani estamos de branco. E eu gosto de vir de branco para ser mais claro.
Obrigado por sua parte final e um abraço ao senhor. Obrigado. Valeu, um abraço.